Queridos, deixa eu iniciar essa pregação fazendo pelo menos duas perguntas antes de entrar propriamente no texto. Não precisa levantar a sua mão, mas pense. Você já se sentiu indigno em participar da ceia do Senhor? Você já se sentiu indigno? Você sentiu assim, eu estou em pecado, não posso participar da mesa do Senhor? Você já observou alguém participando da ceia e você pensou o seguinte, fulano participando da ceia? Corajoso ele, né? Ele está em pecado e está participando da ceia. Você já pensou dessa forma? Hoje eu quero falar sobre a ceia do Senhor em uma palavra do apóstolo Paulo muito contundente. Uma palavra que, por vezes, ela é entendida, interpretada de forma equivocada. Mas que eu espero que nessa manhã a gente possa entender o que de fato Paulo quis nos ensinar sobre a ceia do Senhor. Porque hoje, além do batismo, que é um dos sacramentos, nós vamos também realizar o sacramento da ceia do Senhor. E comer e beber do corpo e do sangue de Jesus. E aí, o texto está em 1 Coríntios, capítulo 11. No capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Nessas poucas palavras, a gente percebe muitas coisas. Tem muito conteúdo nessas palavras. Tem muito ensinamento. Mas talvez o que salta aos nossos olhos é a palavra indignamente, que talvez é o que gerou mais equívoco na compreensão desse texto do apóstolo Paulo. É um senso comum que uma boa parte dos cristãos entende indignamente como estar em pecado. Por isso que eu fiz essa pergunta antes. Você alguma vez já se sentiu indigno por estar em pecado? Porque alguns acham que quando Paulo fala de indignamente, é dizer assim, você está em pecado e você não pode participar da ceia. Só que se nós atentarmos e olharmos bem e lermos com atenção, o que Paulo está dizendo não é o estar indignamente, mas é o fazer indignamente. E é uma grande diferença. O que Paulo está questionando e apontando para a comunidade de Corinto é que eles estavam participando da ceia de maneira indigna. A forma como eles estavam celebrando a ceia era indigna. Não que as pessoas estavam em pecado. E isso é importante porque se estar em pecado
é o estar indigno e não poder participar da ceia, então eu tenho uma péssima notícia. Ninguém pode participar da ceia. Ninguém, nem eu, nem você. Não somos dignos de participar dessa ceia. Ou alguém aqui se acha digno e pode dizer, pastor, eu sou digno porque eu não peco, não erro, eu faço tudo certo, está tudo correto na minha vida. Alguém se propõe a levantar o braço? Estamos na mesma situação. E quando eu leio a Bíblia, meus queridos, isso que é interessante, que quando a gente lê mais a palavra de Deus, mais eu leio a partir não do que ela diz para o outro, mas do que ela diz para mim. Às vezes a gente vai procurar textos bíblicos, versículos soltos, aleatórios, para justificar coisas e apontar para pessoas, justificar situações. Mas pouco a gente lê a Bíblia contra a gente, contra eu, contra mim. E nesse sentido a Bíblia é um espelho. A palavra de Deus é um espelho. Ela é que me aponta, ela é que me mostra a minha realidade, a minha situação. Então, à medida que cada vez mais eu vou me aprofundando e nessa caminhada espiritual, menos eu leio a Bíblia para os outros e mais eu leio a Bíblia para mim mesmo. Essa é uma observação que eu quero trazer porque isso é importante quando a gente fala de indignamente. Porque a gente sempre acha que o outro é mais indigno do que a gente. A gente sempre acha que o outro é que não pode participar. Por isso que eu perguntei, alguma vez você já olhou e disse, fulano participando da ceia? Mas o fulano está vivendo assim, daquele jeito. E às vezes a gente não olha para o nosso jeito. Para a minha vida. E a outra observação que eu aprendo a palavra é que quando Deus fala da humanidade, na palavra quando fala da humanidade, Ele fala da condição humana. Somos todos pecadores. Até os nomes bíblicos, e podemos citar vários deles, Moisés, Abraão, Ana, Débora, Maria, Paulo. Esses nomes apenas representam a nós, é a nossa condição humana, somos nós. Quando Deus fala para essas pessoas, está falando de mim, está falando sobre você. E isso nos ajuda muito, quando a gente tem essa compreensão. Porque, de novo, eu vou fazer um autoexame, e é isso que Paulo diz ali naquele texto. Faça-se autoexame, olhe para si, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, examine a si mesmo, perceba, assuma as responsabilidades. Como é fácil a gente culpar os outros, né? Como é fácil a gente jogar responsabilidade sobre os outros. Como é fácil dizer que os outros é que são errados. É muito fácil, é o mais comum, é o que a gente faz todos os dias. Mas vamos chamar a responsabilidade para nós. Vamos fazer esse autoexame. E perceber se a gente é digno ou não de participar da ceia. E aí nós vamos cair na realidade que ninguém aqui é digno de participar da ceia. Ninguém. Nenhum de nós é digno. Nenhum pode bater no peito e dizer, eu posso participar porque eu sou digno. Nós só participamos dessa ceia porque Jesus é digno. Nós só participamos dessa ceia porque nós temos um Senhor e Salvador. Nós só participamos dessa ceia por graça, por misericórdia, pela bondade de Deus. Não porque nós somos bons, não porque fazemos isto, não porque fazemos aquilo, não porque apoiamos isso ou não apoiamos aquilo. Nós participamos da ceia por graça, por misericórdia e pela bondade de Deus. A mesa do Senhor é a mesa da comunhão. A mesa do Senhor, a ceia, é o convite de que cada um que crê em Jesus, independente em quem ele vota,
independente da sua ideologia, se ele crê em Jesus, ele faz parte dessa mesa. Independente da sua raça, da sua condição financeira, se ele crê em Jesus, ele faz parte dessa mesa. Independente se a pessoa faz isso ou aquilo, se ela crê em Jesus, ela faz parte dessa mesa. A mesa é do Senhor, meus queridos. O que nos une é o Jesus Cristo. O que nos faz sentar nessa mesa é o convite que Ele nos faz. Venham, venham, creiam, comam, bebam. Façam parte de mim. Vivam por mim. É esse o convite. É esse o pressuposto. Essa é a condição. A condição é a fé. A condição é crer. A condição é confiar. A condição é, de fato, você colocar Jesus no centro dessa mesa. Ele é o centro. Não somos nós, não é o outro, é Jesus. E se Ele é o centro, e se Ele é quem convida, eu preciso saber comer e beber ao lado daquele que Deus coloca ao meu lado. Sabe qual era o problema de Corinto? É que a comunidade de Corinto, a igreja de Corinto, estava dividida, um puxando aqui, um puxando ali. Eu sou disso, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E tinha uns que diziam até que eram de Cristo. E essa divisão causava estragos na igreja. E Paulo diz, olha, a mesa do Senhor é a mesa da comunhão. Essa divisão é indigna. Nessa mesa, alguns comiam mais do que outros, porque a ceia era celebrada de maneira diferente naquela época. Não é como nós hoje, que damos um cálicezinho, um pãozinho, a gente faz de maneira ritual. Não, a ceia, na verdade, era o ágape, era uma janta. E no meio daquela janta, eles ouviam as palavras de Jesus. Quando na última ceia com seus discípulos disse, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Mas era uma janta, era um juntar panelas. Sabe como é que é juntar panelas? Que às vezes a gente faz aqui na igreja. Um traz uma coisa, um traz o outro, né? Só que nesse juntar panelas, às vezes um traz a picanha e outro traz a paleta, né? Às vezes um traz lá um chineque e outro traz uma torta super gostosa. E alguns não trazem nada. Era assim a ceia. Só que daí aqueles que traziam coisas melhores, eles comiam, não repartiam. Eles bebiam e não repartiam. Os que chegavam atrasados, porque tinham que trabalhar com mais tempo, chegavam atrasados na comunidade e ficavam sem comer e sem beber. E Paulo está dizendo, é isso? É ceia do Senhor? Uns comem demais e bebem demais e não se preocupa com o outro? Não espera os outros? Uns comem mais e bebem mais porque trouxeram coisas melhores e não querem repartir? Porque eu já ouvi isso nesses junta-panelas. Alguns disseram assim, eu trouxe essa coisa boa, pastor. Come aqui, come alguns, porque não é para todo mundo. Que isso? O que é indigno na ceia é esse individualismo. O que é indigno na ceia é esse egocentrismo. O que é indigno na ceia é que uns comem e bebem e outros não. E é isso que Paulo está questionando. É isso que Paulo está dizendo. Não é assim entre vocês. Não pode ser assim entre vocês, meus queridos. Todos precisam comer e beber. Todos precisam participar. Se um trouxe uma coisa melhor, reparta, seja generoso. Com aquele até que não trouxe nada. Porque na ceia, na mesa do Senhor, todos são importantes. Na mesa do Senhor, todos têm lugar. E não pode ser as nossas diferenças, os nossos rótulos, que a gente vai rotulando as pessoas, ao ponto de nem mais ver uma pessoa, só ver rótulos.
de nos separar uma das outras e separar de Cristo. Não. Entre nós não pode ser assim. A ceia é a mesa de Cristo. A única condição, de novo eu repito, que Ele pede: creia, confie, acredite que você está comendo o corpo e o sangue de Cristo. Acredite que aquele pão não é só pão. Não que ele se transforma, nós não cremos que o pão se transforma em corpo de Cristo, mas pela fé você come o corpo de Cristo. Creia que ao beber daquele cálice, você está tomando o sangue de Cristo. Creia que esse corpo e esse sangue de Cristo te liberta, te cura, te restaura. Creia que essa ação de Deus nos reconcilia. Creia que essa é a mesa da cura, a mesa do perdão, a mesa da reconciliação. Porque foi para isso que Cristo veio, foi para isso que Ele se doou, foi para isso que Ele se entregou, foi para isso que Ele deu a você e a mim a possibilidade de comermos e bebermos graciosamente, de maneira que não merecemos, mas Ele nos dá. Por isso a maneira mais digna de participar da ceia do Senhor é se achar indigno. É de se achar indigno, é dizer: Senhor, eu não mereço. Mas a tua graça é infinita, que eu sou alimentado pelo teu grande amor. Eu não sou digno, mas tu me dás esse alimento que eu preciso. Então, meus queridos, vamos parar com essa ideia de que indignamente é estar em pecado. Não. Indignamente tem a ver a forma como nós celebramos, a forma como nós excluímos, a forma como a gente não crê suficientemente de que ali está a presença de Cristo, que nos cura, que nos liberta, que nos dá novas oportunidades de vida. E nessa manhã o convite é a gente participar dessa ceia. O convite é que você venha, beba e coma pela fé. Que você experimente a cura de Cristo. Que essa cura venha ao teu coração e traga paz. Que essa cura traga ao teu coração, apazigue a tua alma. Eu lembro uma vez lá em Curitiba, uma senhora veio e falou comigo o seguinte, depois de uma ceia: pastor, fazia 10 anos que eu não participava da ceia. Porque alguém me disse que eu não era digno, eu estava em pecado, que eu não podia participar da ceia. E eu fiquei 10 anos sem comer. Hoje, ouvindo a palavra, Deus me tocou: vá lá e coma. Hoje eu sou uma nova mulher porque eu participei da ceia. Eu fui liberta ao comer e ao beber do corpo e do sangue de Cristo. Nós seremos curados, restaurados, fortalecidos ao comer e beber desse sangue, porque é o próprio Senhor. Nós fazemos parte dele, somos dele. Nada nos separa dele, nada. E nada pode também nos distanciar dessa presença viva de Jesus em nós. Basta ter fé, creia, confie nesse amor e viva esse amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé?